Boa noite! Vamos iniciar mais uma live. O tema de hoje é sobre por que sempre volto para um relacionamento que me machuca. É um tema muito pertinente para quem está nessa situação ou quem teme entrar numa situação dessa por ter dificuldade de encerrar relacionamentos ou que acaba entrando em relacionamentos com frequência que não funcionam nesse quesito, né? Não machucam e não cessam, não acabam. Fica aquilo de vai e volta, né? Ou muitas vezes perdura sempre, né? Tipo, não acaba. Então, pensando nesse tema, eu quero trazer pra vocês que claro que qualquer pessoa vai querer entrar num relacionamento de uma maneira positiva, pensando que vai dar certo, né? Ninguém quer iniciar um relacionamento, pelo menos assim, a maioria das vezes, pra terminar. Se quer ter sucesso, né? Quer ser feliz. Quando a gente vai se relacionar com alguém, com certeza estamos entrando numa situação em que vamos ter que nos relacionar com nós mesmos, né? Então, por vários motivos, pode ser que o relacionamento não continue, ou continue, mas de qualquer maneira, existirá muitos elementos que constituirão esse relacionamento. Agora, pensando num relacionamento que fere os seus princípios, que te machuca, que não está na mesma direção que os seus objetivos, né? Não está na mesma direção daquilo que você quer para sua vida, aí se torna um obstáculo muito maior. Você manter um relacionamento assim é, de certa forma, abrir mão do que você quer para você. Então, assim, todo mundo quer ter sucesso no relacionamento e tudo mais, mas tem vezes que algumas situações, alguns relacionamentos não funcionam. Porque não dá match, né? Não tá dentro do perfil da vida de cada um, dos dois, ou das pessoas relacionadas, né? A questão é quando a gente quer lutar contra isso e persiste em se manter num relacionamento onde não há mais respeito, reciprocidade, não há mais companheirismo, leveza. Então, acredito que um dos pontos que a gente pode começar agora pensando é isso. Ninguém quer fracassar em nada, muito menos num relacionamento que você às vezes cria várias expectativas sobre. Mas há situações que se manter num relacionamento assim, ou persistir para que funcione, só traz mais sofrimento e mais sentimento de fracasso. E com o tempo, esse sentimento de fracasso, ele passa a ser também ele passa a ter outros sentimentos conjuntos negativos também. Vai desde frustração consigo mesmo, falta de respeito, perca do seu eixo, né? Você passa a perder o seu próprio eixo, a sua direção. Chega um momento que você não sabe mais nem o que é seu, o que é do outro. E pode ser até tão complicado que se torna algo tóxico, né? Como as pessoas dizem, se torna algo negativo, assim, algo que prejudica ambos. Então, considerando que pessoas podem cuidar delas mesmas, se desenvolver, ser cada vez mais inteiras com elas mesmas, felizes, e entrar num relacionamento e, em vez de focar nela, começar a perder o foco de si e cada vez mais fazer mal um pro outro, não faz sentido, né? Então, assim, nós percebemos isso muitas vezes. As pessoas que entram nessa situação percebem. Só que aí que entra outros quesitos, né? Depois de algumas vezes de você persistir em algo que não tá mais fazendo sentido, você começa a entender
que há outros elementos para além disso que tá te mantendo naquela situação, aquele relacionamento. Então, é aqui que eu quero falar com vocês sobre esses pontos em relação dessa primeira parte tinha alguma coisa pra falar que eu esqueci e depois eu retomo. Mas então, se você chega num ponto de já ter certeza, já ter consciência de que você não está feliz, de que não tá funcionando, de que por mais que você tente aquilo não vai pra frente, então é um momento que começa a não fazer mais sentido essa luta, né? E aí, se você tá nesse lugar de perceber que não faz mais sentido, já é ótimo, porque você começa a retomar poder. E isso você pode começar a fazer algo realmente por você. E tudo bem se você sentir que você não consegue resolver isso ainda. Se isso ainda não parece ser algo possível até. Então, o que acontece muitas vezes? A gente começa a procurar ajuda, começa a entender algumas coisas que não estava entendendo, como por exemplo, eu tô abrindo mão de quem eu sou, eu tô me despriorizando, você pode perceber que você tá sendo parte daquele relacionamento tóxico, você tá com ciúmes, insegurança, você tá com possessão, sabe, possessividade de querer ter a pessoa pra você. Você pode começar a trabalhar isso em você. Mas com certeza tem que acontecer dos dois lados o cuidado de si mesmo, para ter cuidado ambos com a relação também, né? E dar certo. Às vezes uma pessoa tenta fazer mais do que a outra, fica desequilibrado, né? Mas há pessoas que depois começam a ter a reciprocidade do outro, por algum motivo, começam a se entender de uma maneira e aí cuida disso para que mude a relação. Eu já vi isso acontecer. Mas aí é um esforço enorme de uma das partes e imagino que é algo que é para um profissional fazer, sabe? Um profissional, sim, pode cuidar de outra pessoa com apoio da própria pessoa. Mas você cuidar de uma outra pessoa, resolver algo por outra pessoa, sem ela querer, é muito arriscado. Então, priorize você primeiro. E aí, quando você já começou a olhar de novo, dentro de um cuidado que você foi procurar, porque você descobriu que não estava funcionando, tá naquele relacionamento, está daquele jeito naquele relacionamento, você procurou ajuda psicológica. O que acontece? Agora você pode olhar para você mesmo. Você pode fazer uma diferença por você. Só que aí muitas pessoas, eu tô falando assim, contando uma história, porque cada pessoa que entrar pode estar num momento específico, né, disso. Então, se você está nesse momento que você já tá vendo que, nossa, eu vejo que meus princípios são diferentes da pessoa. Ela quer casar e ter filhos, eu não quero. Ela gosta de ter alguém pra sair sempre, eu não quero. Então você vai vendo que vocês têm vontades diferentes, vocês são diferentes e vocês também têm vontades diferentes. Então, pode parecer que é incompatível, né? E aí é importante, nesse espaço, você começar a ter responsabilidade sobre quem você é. Antes eu cederia. Talvez... E agora? Você vai fazer isso de novo? Será que vale a pena depois que você passa a olhar o quanto é importante fazer escolhas por você? Então, são muitos pontos que vão se mostrando. Uma das coisas mais lindas é ver a pessoa encontrar o próprio eixo novamente. Perceber que ela não precisa de uma outra pessoa
pra ser feliz, pra viver a vida. Não dessa maneira dependente, né? Porque todos nós somos sociais e a gente criou um sistema em conjunto, né? Mas eu digo no sentido de que você pode ser livre mesmo estando com outras pessoas. E aí, tá, imagina que uma dessas pessoas, do exemplo que eu tô trazendo, decide romper o relacionamento porque tá vendo que não tá funcionando, ou a outra parte não tá aberta e não está no mesmo ponto que você, que é aquela pessoa, né? Que eu vou falar como se fosse você aqui. E aí ela resolve terminar, porque tá ficando insuportável também. Tudo. Pode ser que ela, nesse momento, termine, ok. E ela passa a focar ainda mais no seu autodesenvolvimento, né, no seu fortalecimento. Começa a descobrir coisas que ela gosta de fazer por ela, de sair com amigos, amigas, até reencontrar pessoas que não tinha mais ali por perto, né? E de repente, depois de um tempo, ela descobre uma recaída. Algo acontece, alguma situação, e aí, por algum motivo, a pessoa, por uma desculpa, retoma contato. Nesses casos, o que pode acontecer? Você pode se sentir completamente desempoderado. Sentir que você você estragou tudo, que você não é capaz de terminar, porque você sempre volta. Aí você começa a se julgar, você pensa que ninguém vai te ouvir mais. E tudo isso vai entrando num espaço ainda mais duro pra estar, né? Agora você se vê numa situação em que você está tanto sozinho em relação a contar com outras pessoas, me sinto sozinho, como você tá de novo no mesmo cenário e agora até desacreditado de você mesmo. Porém, nesse momento é um momento muito importante de você ver que se julgar, que é o que a gente acaba fazendo nesse momento assim, não vai te ajudar. Não vai ser justo com você. Porque se você tá numa situação dessa, tem processos inconscientes, tem toda uma estrutura aí que foi construída ao longo da tua vida que te mantém nessa posição de dependência emocional. E que, quando você muitas vezes volta a uma estaca anterior, você nem percebe esse mecanismo inteiro. Você pode até olhar e ver algumas coisas acontecendo e pensar, nossa, que contraditório. E fazer ainda assim. E você faz, e você volta, e você sofre de novo. E parece que toda vez você tem uma esperança de que vai ser diferente. De que agora vai ser diferente, eu quero muito que seja diferente, eu vou fazer de tudo pra ser diferente. A pessoa tá prometendo tudo pra ser diferente. Então, entra nesse lugar de uma esperança, quase que com desespero, quase como se você não tivesse outra opção. Sua opção é dar certo com essa pessoa. Por quê? Dependendo de quais são as questões que estão na sua dependência emocional, uma delas é que você não acredita que poderá encontrar alguém que realmente traga a reciprocidade que você quer para sua vida, que seja ali compatível com os teus objetivos e princípios. Esse é um ponto. Outro ponto é você Outro ponto é você tá fugindo. Hoje eu tô bastante esquecida. Aconteceu uma coisa agora recentemente, então isso na minha cabeça. Mas voltando, então,
você pode... Vou dar continuidade, aí eu vou pensando de novo, né? Eu tenho aqui como rever aqui o meu... revisar, algumas coisas estão aqui. Então, você pode se defrontar. Aqui é um ponto muito importante para trazer para vocês. Você pode se defrontar com você mesmo quando você tá vivendo esse processo de separação, né? Terminar um relacionamento. E como muitas vezes nós não estamos habituados, acostumados a olhar para nós com sinceridade e estar na nossa própria companhia, entra em pânico. A gente se assusta. Agora é você que vai ter que criar um cenário legal, divertido pra você. Agora você vai proporcionar o carinho e a atenção e o espaço que você quer, o momento que você quer. E muitas pessoas não sabem nem que podem fazer isso por elas. E até chegar nesse ponto, há um amadurecimento de descobrir que sim, a sua companhia, ela é poderosa e ela é incrível. E é a principal. E aí, quando muitas pessoas que têm essa dependência emocional entram no espaço de se separar, elas começam a entrar em contato com elas mesmas. Só que num espaço de insuportável, intolerável. Então, logo qualquer companhia é melhor do que a dela ali sozinha. Então, assim, são aspectos muito profundos, inconscientes, que para quem vê de fora parece simples, mas para quem está vivendo é bem diferente. Se você for se aprofundando, e provavelmente em um processo terapêutico você vai se aprofundar, você vai descobrir que tem coisas ali da sua raiz. Vai descobrir feridas emocionais dentro de você. Né? Então vai começar a perceber que existe um sentimento de abandono, de rejeição, de traição, de vários sentimentos, assim, de inadequação, de muitas coisas. E se você parar pra pensar, as nossas primeiras relações são com os nossos cuidadores. E esses relacionamentos da nossa vida, eles são uma estrutura para o nosso emocional, para o nosso psicológico. Ao longo da vida a gente vai estruturando, né, nós como pessoas, mas essas primeiras relações, elas desenham, né, a maneira como a gente sente, como a gente enxerga o mundo. É com essas pessoas que a gente aprende a falar, aprende a expressar nossos sentimentos. Elas são nossas referências. Então a gente vai levando muitas questões daí para nossa vida, para o nosso futuro. E aqui estamos nós, com todas as feridas e também as bênçãos, as coisas boas que aconteceram na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida. Então, você vai começar a descobrir que tem coisas aí da sua história para resolver, para trabalhar, para elaborar, para integrar dentro de você. E descobrir em algum momento, né, amadurecendo, que agora quem pode dar para você esse suporte, essa segurança, essa estabilidade é você mesmo, não outra pessoa. Outra pessoa pode somar com você, pode fazer algo bom pra você, mas quem realmente pode fazer uma diferença por você é você. Você pode até entrar num relacionamento e ficar nele por toda a vida, mas se você não trabalha isso dentro de você, não trabalhou isso dentro de você. Esse relacionamento será da maneira que você é, claro, mas imagina se você trabalhar suas feridas. Como poderá ser seus relacionamentos? Então, trago aqui esse espaço de... Existe muitos mecanismos, muitas questões inconscientes que nos levam a tomar algumas ações que a gente acha que a gente faz por querer mesmo, ou outras pessoas podem julgar, faz porque não tem responsabilidade, uma coisa ou outra, mas isso são julgamentos, né? Críticas, e uma visão bem leiga, bem superficial.
E às vezes não tem nada a ver com a outra pessoa que tá lá vivendo. O julgamento muitas vezes tem mais com quem... Não muitas vezes, sempre o julgamento tem a ver com quem tá julgando. Então, nada de se criticar, de pensar que você não é uma boa pessoa, que você merece mesmo. Nada disso. Nada disso. Não caia nisso. Você não merece passar por isso. Você precisa de ajuda. Assim como todo mundo tem alguma questão em que precisa de ajuda, que vai fazer a diferença cuidar, mas algumas questões, elas são muito arriscadas, perigosas até. Então, um caso de dependência emocional pode ser muito perigoso. E aí é importante a gente cuidar, olhar com um profissional para esses pontos, porque a gente sabe que pode acontecer as recaídas e não tem por que julgar, mas você pode ter um acompanhamento para você olhar para o que está acontecendo. Porque muitas vezes quando você volta para um relacionamento assim, é como se você tivesse uma certa amnésia das coisas que te fizeram terminar. Quando você pode ter tanto um lado quanto o outro, positivo e negativo, mas quando você consegue ter uma visão completa da situação, você consegue tomar escolhas mais poderosas, mais conscientes. E quando as pessoas vão tomar decisões assim impulsivas, elas têm uma parte da história que elas não lembram. E isso acaba criando dissociação. E é arriscado. Parece por um momento ser melhor, abrir mão da razão, de si mesmo, para suprir aquele sentimento de abandono, aquele sentimento de esperança de que aquilo vai ser diferente a qualquer custo, do que tomar uma escolha consciente, olhar mesmo para o que está acontecendo e se posicionar colocando você em primeiro lugar, colocando você como prioridade e colocando seus sonhos como objetivo. E tudo isso é possível você alcançar e você chegar nesse nível. Vai exigir de você uma escolha de procurar ajuda, comprometimento e autodesenvolvimento. O momento como você chega no tratamento não é como você sai. Então, não se cobre tão rápido algumas coisas. Viva o seu processo. Na terapia você vai poder lidar com seus traumas, com a sua história, com as suas questões. Pensar com clareza. Faz muita diferença. Então, esse ponto que eu quero trazer pra vocês sobre você se colocar sempre no eixo, buscar ver qual é o seu eixo. Então é fazendo perguntas sobre o que você quer mesmo, é olhando pra onde você não quer olhar muitas vezes, mas olhando pra esses lugares pra descobrir o que você gosta e não gosta, onde você quer estar ou não quer, o que você fez, o que você não fez, o que você sente, o que você pensa, suas crenças, tudo isso. Conhecer você mesmo, sabe? E nunca, né, soltar a sua própria mão. Mantenha a sua mão aqui com você, não largue. Cuide de você, esteja com você, sempre. E eu também estou aqui. Também quero que você fique bem, que você tenha o seu sonho realizado, que você se priorize e brilhe muito. E pensando nisso, eu desenvolvo todos os dias a Clínica Estrela, onde temos eu e os profissionais psicólogos para atender você e para fazer uma diferença na sua vida. Além disso, também estamos criando produtos para vocês, infoprodutos. Logo, logo vai ter novidade. E agora, após essa live, em alguns minutos, vou iniciar o grupo de dependência emocional. Vai ser agorinha. E é um grupo para você trabalhar esse aspecto. Muito bom, né? No grupo você pode contar com o apoio de outras pessoas para trabalhar essa questão de dependência emocional. Então, muito obrigada por hoje e aguardo você na próxima live. Tchau, tchau.